Convide-os de casa para estar juntos. Nós não temos a cultura, né, de achar que esse prédio te salva, ou a reunião. Então algumas pessoas às vezes têm outros compromissos, e glória a Deus por isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas é muito bom que a gente se reúna, esteja juntos, para que nós possamos ouvir uma direção de Deus para a comunidade e acompanhar aquilo que Ele está fazendo para a comunidade. Então o propósito dessa reunião de domingo é justamente nós fazermos uma reunião de culto ao Senhor. Não é ser igreja apenas, porque ser igreja não se limita a esse prédio. Nós somos igreja. O elemento igreja, ela está baseado na sua origem. E a sua origem é Atos 2, a gente vê o início da igreja. E como você é bom de Bíblia, você sabe que Atos 2 é o grande movimento, o avivamento que Deus desceu sobre Jerusalém, e eles foram tocados pelo Senhor, e com isso eles faziam o quê? Se mantinham nas orações. Então ser igreja é orar, amém? Então por isso que nós temos os nossos encontros de oração, o ministério ao Senhor, o turno de oração, as orações. Mas a Bíblia diz que eles mantinham na oração, no que mais? No partir do pão. Partir do pão nós entendemos que é dividir o pão. E nós entendemos que esse partir do pão, aqui representado em Atos 2, ele é justamente o missional, o servir aquele que talvez não tenha. E é por isso que nós entendemos como a missão social, como serviço de missão, de estar lá fora, servindo a comunidade, partindo com o necessitado, primeiro com os necessitados de dentro, depois com os necessitados de fora, como diz a Bíblia, amém? Mas não para aí, diz que é nas orações, no partir do pão. O que mais que a igreja fazia? Na comunhão. E é por isso que nós entendemos que vir aqui nessa reunião que a gente está, que a gente chama de culto. Culto é a nossa vida, né? A gente cultua o tempo todo a Deus. Mas essa reunião de culto, ou essa reunião pública, a gente chama de comunhão ou de estar junto. Mas, meu amado, eu tenho certeza que você vai sair daqui, embora nós sejamos uma igreja pequena, mas você vai sair daqui, você não vai ver aonde que o seu irmão pecou. Você não vai conseguir ter olhado para ele e falar assim: meu amigo, você precisa que Jesus toque o jeito que você fala. Meu amigo, eu preciso que Jesus ele te chama para tocar o jeito que você ouve. Ou talvez você precisa melhorar a atenção que você dá para os seus filhos. Você não vai conseguir fazer isso. E aí perde o sentido, porque a Bíblia diz que a igreja é comunhão e exortação uns aos outros, e ter tudo em comum. Você não vai ter tudo em comum nessa reunião. Essa reunião não tem aquilo que a gente precisa, que é a comunhão. É por isso que nós precisamos estar juntos, porque igreja é um todo. Igreja é oração, igreja é partir do pão, igreja é comunhão. Se você vai só na missão, mas você não vai na igreja caseira, na comunhão, você não está conseguindo ser igreja. Se você vai só no partir do pão, na missão, e não vai na comunhão, não adianta fracionar. Mas se você vai na comunhão, mas você não vai na missão, você está fracionando, não está conseguindo ser igreja. Então ser igreja é
oração, partir do pão, comunhão, mas não para aí. A Bíblia continua. Vamos lá? O que a Bíblia fala? Na doutrina dos apóstolos. E aí o texto de Atos 2:42 diz que eles se mantinham na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina é a palavra ensino. Então é ensino apostólico, ou seja, o ensino dos fundadores, o ensino da base, o ensino que Cristo deixou, os ensinos dos embaixadores. Se você estava na escola eclésia, você aprendeu o que é o embaixador. O embaixador é aquele que traz uma cultura. Então quem trouxe essa cultura foi Jesus com seus apóstolos. A palavra embaixador, a palavra apóstolo também vem da palavra embaixador ou enviado. Ou seja, a Bíblia. Então eles estudavam a Bíblia. Amém? Então, o que eles faziam? Oração. Então, tem que orar, meu amado. Se você não ora, se você não participa das reuniões de oração dessa casa, do Ministério do Senhor, eu te convido a vir fazer parte. O que mais? Oração. O que mais? Partir do pão. Todo último, nós temos muitos. Você não precisa depender de um ajuntamento para fazer isso, amém? Pastor, o que você já está pregando? Não, eu estou dando os avisos, só que de uma maneira diferente. Eu ouvi algo, algumas semanas atrás, que ainda está me processando, está me corroendo, tá? Sobre propósito. Isso é muito verdade, isso tá... Então, para ficar claro o que nós fazemos, eu estou te dizendo por que nós fazemos, amém? Então, as orações, nós temos todo domingo, 9 horas, nós estamos buscando melhorar nisso, porque o ambiente ainda está com louvor aqui, está o pessoal lá, a gente está buscando, mas nós temos 9 horas ali, o nosso momento de oração. E última quarta-feira do mês, é a nossa reunião mais importante para aquele que serve. Como igreja, todas são importantes, mas para aquele que... Por quê? Porque nós se alinhamos. Você pode servir a semana inteira, mas se você não estiver alinhado com Jesus, não adianta. Então, última quarta-feira do mês, nós se reunimos aqui para fazer o ministério ao Senhor. Sem ser essa quarta, a próxima, amém? Oração. Mas eu falei do partir do pão. Como que nós partimos o pão? Na missão social. A gente tem sempre nossos momentos de missão. Você vai ser missionário lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Todo lugar você precisa partir o pão. Mas nós juntos, como coletivo, nós fazemos isso no último sábado do mês. Oi? No último sábado do mês. O que nós fazemos juntos? Nós se dividimos em grupos para alcançar lugares necessitados. Quais são esses? Por enquanto, Semaia, que é o abrigo. Há 2 anos, todo último sábado do mês, nós estamos lá servindo aquelas crianças. Amém? Já vai preparando o seu coração aí. Os líderes do Kids ainda não sabem, mas vai preparando o coração aí, que assim como foi no Atlântico Norte, assim como foi no sítio, ontem eu fui dormir, eu senti o meu coração queimar, com uma nova ideia aí que a gente vai fazer com o abrigo, se Deus quiser, outubro ou novembro. Vamos levar eles para um lugar, e Jesus vai nos dar estratégia de como vamos fazer para levar eles para lá, levarem eles para um passeio externo. Pensar como que vai fazer, mas nós estamos fazendo há 2 anos, servindo, mas não só eles. Esse ano nós começamos no HPM, amém? Então, no HPM, o que nós fazemos lá? Um grupo, 9h30, um grupo entra, meu amado, você não pode chegar lá 9 horas, tá? Você não pode chegar lá 9h30, você tem que chegar um pouco antes, umas 9 horas, 9h10, 9h30, um grupo entra no HPM, no abrigo, para
ficar com as crianças até umas 11h30. Mas enquanto isso, meia hora antes, 9 horas da manhã, está um grupo entrando no hospital HPM para cantar louvores, orar pelos enfermos, abraçar os enfermos. Então é um grupo. Então nós temos 12 a 15 vagas no abrigo, 5 a 6 vagas no HPM, mas agora nós estamos abrindo uma nova frente, que nós estamos alinhando para ver se vai ter agora esse mês. Vocês conseguiram conversar lá? A partir do próximo mês de agosto, nós vamos também ter na casa de idoso, tá? Então, ou asilo, né? E a gente vai passar mais informação. É assim que nós servimos. Amém? Entretanto, todavia, meu Deus, já é 22. Muito difícil. Entretanto, todavia, preste atenção. Essa semana, cadê o pessoal que fez a eclésia? Levanta sua mão, glória a Deus. Pausa aí. Você fez eclésia? Não, eclésia agora. Fez não. Escola eclésia. Porque eu falei que tem a doutrina dos apóstolos. Meu amigo, é muito difícil ficar pregando no domingo para o povo acompanhar. Ensinar a Bíblia, a gente tenta trabalhar em série, aqui. Mas aqui a gente tem mais uma ideia de pregar para direcionar você para ser mais parecido com Jesus. Todos. Mas ensinar, esmiuçar, a Bíblia é muito recheada, tem muito conteúdo e é muito difícil fazer isso em 40 minutos, 1 hora. Então por isso, nós temos escolas, que é o ensino dos apóstolos. Para nós aplicamos na nossa cultura, que é ensinar o que a Bíblia está, de uma maneira que as escolas. Então nós temos escola de mestre, escola, pode colocar depois no final, não esquece de colocar ali, você pode entrar no site. Tem várias escolas lá, a gente está liberando, vai ter a escola de líderes também agora em agosto, que você vai conseguir fazer online, mas tem também as presenciais. E nós estamos terminando uma turma da escola Eclésia, que é sobre missão da igreja. Nós estamos na última aula agora, só que agora eles vão fazer um prático quarta-feira. Então, só que você que não fez a escola, vocês que são de outra comunidade que nos visitam, ou você que não tem comunidade ainda, você pode participar desse prático, amém? Eles foram aprendendo, ouvindo aulas sobre missão da igreja, o que é a eclésia, que é a igreja chamada para fora. E essa semana eles vão fazer uma missão externa. Então, nós teremos um grupo, a escola foi dividida em grupo, tem um grupo que vai estar lá na Rua da Praia, com um objetivo missional de levar algo para as pessoas que estão ali em situação de prostituição, vai levar uma mensagem, vai levar algo de maneira estratégica. Não vai ser só, não vai ser ficar tomando o tempo delas, mas também não vai ser algo, vai ser algo estratégico que estão preparando e orando, e hoje vão mandar lá a estrutura de como vai ser feito. Mas nós vamos ter um grupo também que vai estar indo no Cavaleiros, porque muitas das vezes a gente fala, precisa de Jesus, a gente só lembra que só o necessitado precisa de Jesus, não quem está infeliz, mas todo mundo precisa de Jesus, até quem está feliz. Então, se a pessoa está feliz, está com dinheiro para gastar lá no Canto Zé, também precisa de Jesus. Então vai ter um grupo que vai lá no Cavaleiros também com uma estratégia de chegar lá e alcançar aquele pessoal. Mas vai ter outro grupo que vai estar em um lugar também que as pessoas não vão muito, que é onde? Lá na praça, aonde tenho conhecido os cracudos, e todo mundo fica com medo. Eles vão roubar, eles vão rasgar minha blusa, eles vão levar meu celular embora. Aí o pessoal fica com medo de ir lá, porque às vezes até dão quentinha ali na periferia, mas não entra na praça mesmo. E aí o Fabrício, corajoso, tá junto com uma galera aí que vai entrar na praça. Vão levar pouca coisa, necessário do necessário, e vão também de maneira estratégica entrar lá junto com os homens corajosos. Os homens corajosos aí vão entrar lá e vão também trazer uma mensagem ali também de maneira estratégica. E por último, o último grupo que estarão também, algo que também não, às vezes não é muito visto, que
é na segurança pública. Nós estaremos um grupo que vai estar indo no batalhão, propondo orar por eles e propondo orar na delegacia também. Então vai orar tanto no batalhão quanto na delegacia. Então, se você quiser fazer parte, você não fez a Escola Eclésia, vai ser na quarta-feira. Não fez a Escola Eclésia, mas se você quiser fazer parte, procure uma dessas pessoas que levantaram a mão, que disseram que estão fazendo, e participe desse momento com eles. Amém? Amém? Meu Deus, a hora. Então, eu falei sobre escolas, você pode fazer as escolas, sobre a missão, sobre oração, e faltou a comunhão. Durante a semana nós temos igrejas caseiras espalhadas durante toda a semana. Amém? Igreja caseira aí. Tem umas que é na terça, tem umas que é na sexta, tem umas que está espalhada. Amém? Show? Glória a Deus. Só procurar alguma aí. Amém? E assim você consegue lá ser família, ter comunhão. Igreja caseira não tem multiplicação. Pode ter expansão, mas multiplicação não. O objetivo dela não é evangelística. O objetivo é você que já foi acrescentado no corpo, ter uma família para te exortar, cuidar de você, ministrar na sua vida. Amém? E aí é assim que termina o versículo, né? Eles mantinham nas orações, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e frequentemente ou cotidianamente eles se reuniam no templo. Amém? E é isso que nós fazemos no nosso domingo. Nós se reunimos para quê? Para de uma maneira pontual na cidade mostrar, existe um povo que está se preparando, que está se dedicando e que entoa louvores. Esse lugar, ele tem um lugar visível para alcançar, para que as pessoas identifiquem. Era o bendito templo de antes. Não porque Jesus só está nesse lugar, Jesus está na igreja dele, mas aqui é o lugar onde todos nós se reunimos juntos e agora buscamos uma palavra de direção e também um momento de entoar o louvor deles todos juntos. Amém? Agora sim. Por último, amados, nós não temos momento ofertório, mas nós contamos com a sua oferta para que a gente consiga inclusive pagar o aluguel que vence todo dia 15. Nós necessitamos do Senhor, mas o Senhor escolheu que você fosse mordomo, você tivesse o cuidado dos bens dele. Então, que o Senhor possa te usar para que você faça parte disso. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado porque nós ministramos algo a Ti. Nós reconhecemos a Tua bondade, a Tua grandeza. Que nesses próximos 40 minutos, o Senhor nos ajude a falar do Teu Evangelho, a pregar o Teu amor, mas a ouvir o Senhor. Que não seja só palavras, mas que seja o Senhor falando conosco. Ministre em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Amados, nós estamos numa série de mensagens sobre as cartas, ou a carta à igreja. Semana passada nós iniciamos essa série de mensagens. Amém? Se você estava aqui, você ouviu que nós estamos falando de cartas que o Senhor escreveu para 7 igrejas. Se você está no grupo, eu vou mandar o esboço no grupo, porque o QR Code ainda não está funcionando. Mas se você trouxe alguém, se os visitantes, procure, se você quiser, o esboço para que você possa ler. Inclusive vai conter a ministração de semana passada. E todas as ministrações até o final da série vai estar nesse esboço. Vai atualizando automaticamente. Mas é muito importante que você veja para que você entenda do que nós estamos falando. De maneira breve, nós estamos falando que Jesus é o Senhor da igreja. Não é outro. Nós não precisamos de métodos e modelos. Nós precisamos de Cristo. Cristo é suficiente.
E Jesus escreve as cartas para 7 igrejas que existiram: Éfeso, Tiatira, Esmirna. Amém? Elas existiram. Existe uma ordem geográfica nas ordens das cartas, mas também existe uma ordem tendenciosa, uma ordem específica ali. E é muito importante que você veja com o olho do autor. O autor é o próprio Cristo que está escrevendo a carta, mas tem alguém que está colocando o que ele quer. Jesus é o remetente da carta. A igreja é o seu destinatário. Mas existe alguém que está escrevendo para esse destinatário, para esse remetente, que é João. O João que escreveu lá em João, no Evangelho de João, que diz assim: Ele é todas as coisas, Ele é o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É esse João que está escrevendo, inspirado por Cristo e pelo Espírito. E João tem uma visão muito clara, Larissa, que Jesus é o centro da igreja. E é isso que nós falamos na outra semana. Nós tivemos ceia, e eu falei que o propósito da ceia, sim, é bom a gente lembrar que Jesus nos ama, e a ceia nos lembra isso. É bom lembrar que a cruz foi por causa dos nossos pecados, e Ele fez de graça, sem a gente não consegue pagar. Mas mais que isso, é lembrar quem morreu. É lembrar que Cristo, a ceia é nada mais do que o corpo de Cristo. Todos demais completa isso. Ele te ama, completa quem Ele é. Você foi perdoado, é porque Ele é. Então a ceia é sobre Ele, e a igreja é sobre Ele. A igreja não é. E aí nós falamos na semana passada que todas as cartas vai ter a mesma estrutura. O Senhor falando para quem? Falando o nome da igreja, falando quem Ele é, depois falando, elogiando. Aprenda com Jesus, meu amado. Quando você for falar com alguém que estiver vacilando, estiver dando uns mole, começa elogiando, entendeu? Começa dizendo: meu amado, você é tão inteligente, mas, contudo, todavia. Jesus faz isso em todas as cartas. Depois ele fala sobre o conserto, sobre o caminho, como voltar. E por último, ele fala sobre... Amém? Só que hoje nós vamos começar com a carta da igreja de Éfeso. Vamos correr porque é muito conteúdo. Não vou falar tudo, mas leia lá. É a primeira carta escrita. Está lá em Atos 2:1. Nós vamos ler daqui a pouco. Apocalipse 2:1. É a primeira carta escrita para a igreja de Éfeso. A ordem das cartas possui uma lógica geográfica, como eu falei. De Pátimos a Éfeso era a primeira cidade, depois ia vindo as outras. Só que além disso, ela também foi a primeira, porque, ela é a igreja, sem dúvida, mais relevante da época. Era a igreja que mais tinha peso de relevância, não pelo seu tamanho, mas por onde ela ficava. Vamos falar primeiro da cidade de Éfeso, amém? Preste atenção. Antes de compreendermos a carta, precisamos compreender a cidade. Uma cidade mais estratégica da época. Ela ficava ali na Ásia Menor, ou a gente chama de Romana da Ásia, né? Localizava ali, atualmente é a Turquia, para você se localizar aí. É onde é a Turquia. Mas
era a entrada para Roma. Então, do ocidente era a entrada. Então, seus portos ligavam o oriente ao ocidente. Então, mercadorias da Mesopotâmia, mercadorias da Síria, passava ali. Então, todo mundo que vinha da Síria, da Mesopotâmia, tinha que passar lá. Então, é muito provável, inclusive, que Éfeso era muito mais forte que Roma, mas por uma questão estratégica, Roma era o lugar onde se concentrava ali. Então ela era rica, ela era cosmopolita, ela era movimentada, ela era influente. Éfeso exercia uma enorme influência sobre todo o Império Romano. Está conseguindo acompanhar até aqui? Então essa é a cidade. Ela era a capital da Ásia Menor. Ela era a capital. Ali residiam as autoridades da Ásia Menor, ficavam lá. Funcionava grande parte da administração romana, ou seja, eles trabalhavam muito. Pense numa grande São Paulo. O trabalho é o movimento, aquela agitação, né? Nesses contextos, uma cidade profundamente identificada como romana, orgulhosa da lealdade ao imperador. Lá também tinha um dos templos conhecidos como as sete maravilhas do mundo antigo. Tem as 7 maravilhas? 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava lá, que era o templo da deusa Artemis, ou para os romanos, a Diana. Ou seja, era um lugar de alta idolatria, altíssima idolatria. Só que a gente vai ver um pouco sobre a igreja de Éfeso. Cara, é muito louco. Nessa agitação toda, a igreja de Éfeso começa a crescer de uma maneira gigante, ao ponto que o evangelho chega em toda a Ásia Menor. Embora seja conhecida, Éfeso era conhecida como a cidade da magia. Os magos, os feiticeiros, era lá mesmo o lugar. Inclusive muitas coisas em Atos a gente vai entender se a gente for observar esse. Fortemente, uma cidade com muitos artimanhas de feitiçaria, uma feitiçaria que gerava lucro. Tanto é que em Atos 19, quando a gente vai ver que os homens de Deus começam a movimentar a cidade e quebrar as correntes da magia, da feitiçaria, eles começam a se revoltar, porque isso mexia com a economia da cidade. Então a magia, a artimanha ali do ocultismo gerava recurso financeiro. E é por isso que a loucura foi tão grande dessa igreja que fizeram o povo queimar livro. Atos 19 vai falar que o povo queimaram o livro de magia, porque a igreja começou a pregar o evangelho, o negócio foi sinistro. Agora vamos falar da igreja de Éfeso. Nessa cidade maluca, nessa correria, nessa loucura, nesse centro de magia, nesse centro de idolatria, nesse centro de toda coisa ruim, existiu uma igreja. E olha que doideira. Talvez é a igreja que mais teve influência apostólica, meu amado. É quase unânime. São pouquíssimos teólogos que acham que não. Mas eu acabo considerando que é unânime. Porque quem acha que não bate bem da cabeça. Porque vai considerar que Roma é a maior influência, sendo que a Bíblia diz em Romanos, o próprio apóstolo Paulo diz, gostaria de estar aí para coletar os frutos de vocês, já que ninguém coleta. Ou seja, como que eles tinham influência apostólica se nem tinha nenhum apóstolo lá para coletar? Mas geralmente quem diz isso são a teologia católica, né? Mas de resto, sem ser teologia católica, quase todo mundo é unânime dizer que a igreja de Éfeso teve a maior influência. Por quê, meu amado? Meu amado, porque o início dela, ela iniciou, Atos 18 a gente vê, a segunda viagem missionária de Paulo em Atos 18. Está conseguindo me acompanhar?
Pastor, é muita informação. Então traz um caderninho, lê o esboço, vê o vídeo depois. Porque se dedicar, meu amigo, se for ficar vindo aqui para ficar falando que Jesus vai prosperar a sua semana, eu prefiro colocar um videoplay meu e ficar mandando para você. Porque a Bíblia é muito rica, então a gente tem muita coisa para falar. Então, mas tenta se atentar ao centro, ao ponto central das coisas que eu for falando, para a gente avançar. Então Atos 18 vai falar que Paulo faz a sua segunda viagem missionária e chega na Ásia Menor, e ali institui a igreja em Éfeso. Ou seja, meu amado, o fundador da igreja de Éfeso foi nada mais, nada menos do que o próprio Paulo. Será que ele estava ruim de fundador? Mas não era uma igreja comum. Porque depois veio Áquila e Priscila. A Bíblia não dá ênfase a títulos e cargos enormes a Áquila e Priscila, mas a Bíblia dá uma relevância para esse casal enorme. Eles discipularam alguém que talvez seja uma das maiores influências depois dos apóstolos na igreja, que é o Apolo. Lembra que em Coríntios vai falar assim, uns dizem que eu sou de Paulo, outros de Apolo. Ou seja, o negócio era tão grande que alguns achavam que Paulo e Apolo, que Apolo também era apóstolo, e ficava um negócio meio estranho. E aí gerava rixa e divisão. A igreja ama fazer isso, né? Do nada. Sempre foi assim, tá? Não é de agora não. E aí, Áquila e Priscila ficaram um tempo. Ficaram ali. Depois disso, meu amado, a Bíblia diz que é lá que Áquila e Priscila encontram Apolo. E falando, cara, esse cara prega muito. Esse cara sabe muito. Atos 19 vai dizer que Áquila e Priscila falam, cara, quão verdade ele tem. Entretanto, ele ainda está na antiga verdade. Vamos ensinar a nova verdade para ele, porque ele sabe até o batismo de João. Ele esqueceu do restante, ele esqueceu que Jesus veio, que morreu, toda a base. Isso ensina algo para nós. Às vezes a gente julga muitas pessoas que estão vivendo de maneira errada. E a gente julga como se ela estivesse errada. Fulano é muito religioso. Fulano é muito... Só que às vezes a gente tem que ter o olhar de Áquila e Priscila. Volta naquela série que a gente está falando de maturidade. Ver não como os homens vê. Um religioso. Não, um cara só vai para a praia de calça. Blusa, ele é um religioso. Ele precisa se converter. Jesus precisa alcançar ele. A gente descredibiliza o cara. Mas às vezes, meu amado, ele ama Jesus. Ele ama Deus. Só que está numa antiga verdade. E olha só que interessante. Áquila e Priscila não fala que ele prega mentira. Olha, ele está pregando errado. Não, só que ele ensina a antiga verdade. Tem verdade. Às vezes, tem pessoas que elas só não continuaram na revelação. Não é que eles estão numa revelação de fora, estranha. É só que não avançaram na revelação. A gente tem que tomar cuidado para não ficar julgando. Às vezes a pessoa só não alcançou a mesma revelação. E o que a gente faz? A gente instrui para que ela avance. Vamos avançar. O grande avivamento de Éfeso. Porque depois de Apolo, na verdade, antes do grande... Vamos ver se eu coloquei aqui. Isso mesmo. Aí olha só, depois você lê lá com calma. Aí na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo volta. Agora permanece aproximadamente 3 anos. Meu amigo, esse foi o maior tempo que Paulo ficou numa igreja. Você tem noção? Os caras passaram 3 anos. Foi o período mais longo que ele permaneceu em uma igreja. Formou líderes, discípulos, formou obreiros. Atos 19:10 diz o seguinte, olha só. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor.
tem noção o que a igreja de Éfeso conseguiu fazer? Começou a mandar missionário para cada lugar da Ásia Menor, e começou a distribuir, e o evangelho foi chegando. Ou seja, o poder missionário dessa igreja era muito forte, gente. Só que era um poder, mas era um poder acompanhado de verdade, porque a Bíblia diz que Deus realizava milagres. A Bíblia diz que algo extraordinário acontecia nas mãos de Paulo naquele lugar. Lenços e aventais eram levados aos enfermos, demônios eram expulsos, doentes eram curados. Lucas faz questão de dizer: Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários, até o ponto que isso chegou em Jerusalém. Cara, o pessoal em Éfeso, o pessoal da cidade de Éfeso, tá fazendo uma bagunça santa. Os gentios estão sendo alcançados, o que a gente vai fazer? E começaram a fazer uma reunião do que fazer com os gentios que estavam sendo alcançados. Tem noção? Está conseguindo me acompanhar? Não se distraia, por favor. E aí, as coisas começam a acontecer tão grande, que começa a haver não só poder, não só cura, mas lembra que a gente falou, o verdadeiro poder não é rodopiar e curar demônio, expulsar demônio e curar enfermo. O verdadeiro poder é fruto. Isso é o verdadeiro poder. E aí, a gente vê que o poder estava acompanhado de fruto, porque era uma cidade que se arrependia. A cidade começou, como eu disse, Atos 19, começou a pegar os livros de magia, começaram a queimar os livros, se arrependendo. Algo começou a acontecer. Meu amado, o negócio era tão grande, que quem não queria se arrepender, começou a querer usar dos mesmos discursos, e Deus começou a alinhar a igreja. E aí os filhos de Cefa veio e falou assim, veio expulsar um demônio, levaram uma costa do demônio. O Deus de Paulo eu conheço, o seu não. Você, eu não sei quem você é. Deus de Paulo eu conheço, você não. Meu amado, o evangelho estava sendo espalhado. Atos 19 vai falar de um grande tumulto. Essa seria a descrição, o grande tumulto. Meu amado, imagina só, a Bíblia está escrevendo, ela não está escrevendo, houve um culto, houve uma reunião, houve um evangelismo. A Bíblia descreve, houve um grande tumulto. O evangelho causou um tumulto de fazer as pessoas, mexeu com a cidade inteira. Aquela cidade cheia de problema. Paulo vai embora, escreve uma carta aos presbíteros, fala para eles, elogia eles, ora com eles, manda abraço, chora com aqueles homens, recorda do seu ministério. E aí depois ele escreve uma carta para eles. Meu amado, a carta de Éfeso é uma das cartas mais fortes para a igreja. Eu não estou dizendo que é a mais forte da Bíblia, porque cada carta tem a sua função. Mas se a gente fosse falar de vida de igreja, a carta de Éfeso é a referência para falar de vida de igreja. Depois ele escreve a Timóteo. Ele envia Timóteo a Éfeso, o seu fiel escudeiro, para cuidar da cidade. Timóteo fica lá, em Éfeso, instituindo presbítero e continuando o ministério, levantando diáconos, obreiros. Meu amado, você tem noção dos homens que passaram por essa igreja? E aí por último, João, o apóstolo João, também vai para lá. Essa a gente não encontra esses registros na escritura sobre João. Todos os outros eu te falei. Tudo indica que antes de Pátimos João foi. E aí os historiadores vão falar sobre João em Éfeso. Só que deixa eu te falar, um privilégio. Porque que igreja privilegiada? Nós ficamos ouvindo os textos de Éfeso e quanto ele nos edifica a ser igreja. A carta a Timóteo até hoje é usada como requisito e padrão para se levantar um pastor, para se levantar um diácono.
Só que o cara que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, estava lá. Só que deixa eu te falar, o privilégio não tira o risco da falta de perseverança. O privilégio não garante perseverança. Preste muita atenção nisso. A igreja continuava ortodoxa, a igreja continuava fazendo, a igreja continuava com tudo isso. Mas agora sim, você entendeu quem é a igreja de Éfeso, você entendeu quem é a cidade de Éfeso. Vamos ler juntos agora? Terminei a introdução, mas fica tranquilo, a introdução era boa parte do tempo maior do que a pregação. Fica tranquilo, não se assuste. Abra comigo em Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aqueles que se dizem apóstolo, mas não são, e descobriu que neles tinham impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Porque lembre-se de onde caiu, arrependa e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Porém, uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu amado, essa carta, ela foi escrita para Éfeso, mas embora ela escrita para Éfeso, ela serve para todas as igrejas de todas as gerações, porque a palavra é: ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e não o que o Espírito diz a Éfeso. Embora tinha sido direcionada à igreja de Éfeso, ou todas as cartas, ela serve para todas as igrejas em todas as eras. Existe um grupo teológico determinado que diz que cada igreja é uma era. Eu discordo, e no esboço eu coloquei sobre isso na aula passada. Mas nós precisamos entender que todas as eras, em todas as fases, Deus falou e fala com a igreja essas coisas. Isso precisa ser levado a sério por nós. Porque olha só o que eu te disse, meu amado, nós vimos aqui Jesus agora, para essa igreja que eu te contei quem ela era, Jesus começa revelando Ele. Essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É assim que ele começa a carta. Porque Jesus, Ele não vai exortar uma igreja, Ele não vai falar a identidade da igreja, se Ele não se revelar primeiro. O problema é que nós queremos ter uma revelação de quem nós somos, antes de ter uma revelação de quem Cristo é. Muita gente quer ter o seu propósito. Quantas vezes nós ouvimos isso como pastor? Quantas vezes nós estamos cansados de ouvir isso em gabinetes? Jesus, eu estou buscando saber qual é o meu propósito. Eu quero saber a minha vocação. Eu estou agoniado porque eu não sei ainda a minha vocação. Meu amado, você precisa saber quem Jesus é. Busque entender quem Ele é. Porque quando você entender quem Ele é, Ele vai te revelar quem você é. É assim que funciona. Lembra que eu já disse várias vezes aqui? Lá com Pedro: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Aí depois ele falou: tu és Pedro. É assim que funciona. Primeiro você recebe uma revelação de quem Ele é, depois sobre você. Mas antes de corrigir, antes de exortar, Jesus se apresenta. Isso não acontece só para Éfeso, todas as cartas Ele faz isso.
Muitas vezes queremos que Deus resolva nossos problemas, responda nossas perguntas, sendo que na verdade nós precisamos saber quem Ele é. Aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas. Abra comigo em Apocalipse 1:20. Rápido. Ao ministério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e dos 7 candelabros de ouro é esse. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Apocalipse, um capítulo anterior, ele está dizendo, olha, João vê 7 estrelas, e agora a revelação que o anjo dá para ele, olha, essas 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Aqui, maioria teológica entende que esses 7 anjos são os pastores, os líderes principais da igreja, a liderança em si, não um homem, mas a liderança da igreja. Jesus está dizendo, ei, olha o que Jesus está dizendo para Éfeso, para uma cidade tão rica, tão acostumada, que funcionou tudo, que sabe fazer tudo muito bem, que alcançou a Ásia Menor. Ele está dizendo, ei, vocês não entenderam, eu tenho vocês na palma da minha mão, vocês são exatamente o que cabe na minha mão, e eu estou sobre vocês. Vocês se acham tão altos, mas na verdade vocês estão na minha mão. E é por isso que depois lá no final ele fala assim, brinca para ver se eu não tiro o candelabro, porque vocês estão na minha mão. Essa descrição foi retirada exatamente do versículo anterior. A palavra que estão na minha mão, kraton do grego, que significa segurar firmemente ou sustentar. Ele está dizendo, o meu sustento, eu sou o sustento de vocês. Não é a cidade, não é as coisas, eu sou o próprio sustento. Não sei qual é o sustento que você acha que é a igreja. Você acha que o sustento da igreja são números? Você acha que o sustento da igreja são pessoas? Você acha que o sustento da igreja é Jesus? Ele é o único sustento. Acabou. Não faça uma competição e não precisa de competição. Está na mão, a mão que está aberta carregando, Ele sustenta, Ele segura, Ele preserva, Ele governa, Ele protege. Pastores podem falhar, mas Ele ainda tem o controle. Mas Ele diz, aquele que anda no meio dos 7 candelabros. Olha só o que está escrito, e aos 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está dizendo, olha, os líderes estão na minha mão. Deixa eu te contar, vocês estão aqui, não se esqueça. E deixa eu te contar, sobre a minha igreja, eu ando, eu não estou longe. Jesus está dizendo, vocês acharam que eu estou aqui no céu, mas esqueceram que embora eu esteja à direita do Pai, eu enviei o Espírito que está em você, e eu e Ele somos um, e Ele anda no meio da igreja, e eu estou na igreja. Então não adianta vocês falarem que vocês querem bagunçar o coreto, porque a igreja ainda é minha, e eu estou no meio dela. Não é como um rei que saiu e deixou na mão de servos e esqueceu. Não. Ele deixou Ele mesmo, a figura dele, para cuidar da igreja. E aí ele continua. Os candelabros. Deixa eu só lembrar um negócio aqui, presta atenção. Por que candelabro? Porque deixa eu te contar um negócio para você. O que anda no meio do candelabro? Você sabe qual é o candelabro? Candelabro é tipo... Coloca um candelabro aí, que vai ser difícil explicar. Coloca a foto de um candelabro, Diogo. Diogo. Enquanto ele vai colocando ali. Candelabro não tem luz própria, meu amigo. Misericórdia, a hora. Candelabro não tem luz própria. Não tem. Porque ele diz, a igreja, ele não diz, a igreja são as 7 tochas. A igreja são as 7 luzes. A igreja são os candelabros. Porque o candelabro, na verdade, ele sustenta uma luz. Ele suporta uma luz. Ele não é a própria luz. Jesus está dizendo, eu sou a luz que está no candelabro.
Nós precisamos lembrar disso. Toda vez que o homem tenta produzir uma luz própria, meu amigo, dá ruim. Por que essa apresentação para Éfeso é tão importante? Lembrar quem ele é, lembrar quem Cristo é. Por que é tão importante? Porque nós temos uma facilidade de amnésia espiritual. Nós esquecemos muito fácil quem é o nosso Senhor. Nós esquecemos muito fácil quem é o nosso Deus. Quem é o Senhor da igreja? E agora ele fala, eu sou. Só que ele continua dizendo, eu conheço as suas obras. A palavra aqui, eu falei isso semana passada, a palavra que conheço no mais profundo que ninguém conhece. Conheço as suas obras, tanto o seu trabalho como a tua perseverança, e o que pode suportar homens maus. Isso é um candelabro, meu amado. Está vendo? Ele não tem luz própria. Ele não tem luz própria. Pode tirar. Jesus está dizendo agora, olha, mas vocês suportam. Vocês são uma igreja que estava na cidade da magia. Vocês não se contaminaram. Vocês são uma igreja que as pessoas estavam querendo benefício próprio com as coisas sobrenaturais. Vocês não se contaminaram. Vieram falsos mestres. Vocês não se contaminaram. Muito pelo contrário, vocês denunciaram, porque o discernimento do espírito de vocês era tão rápido que vocês, opa, não é mestre. Essa é a igreja. Só que ele diz, olha, eu conheço. Não é que eu fui informado, não é que me contaram, ele conhece. Ele conhece o seu trabalho, ele conhece a sua perseverança. Ele fala para a igreja, ou seja, era uma igreja que permanecia, só que não o suficiente. Era uma igreja que amava de verdade, meu amado. Ela não suportava de maneira alguma homens maus. Uma igreja que examinava os seus líderes. Meu amado, você quer uma igreja forte? Você sabe por que tem muito líder fraco na igreja geral? Você sabe por que tem muito líder maluco hoje? Sabe por que tem muito pastor herege? Porque a igreja perdeu o discernimento. A culpa não são só de pastores que ficam pregando uma teologia da prosperidade. A culpa é de uma igreja que ainda tem ouvido para eles. Porque se eu falar que Mamon vai pegar o seu dinheiro, você dá. Mas se eu falar que Jesus ele não vai mandar devorador nenhum, mas que você precisa ser generoso pelo que ele fez, talvez você não dê. Porque você vai fazer por medo, não por generosidade. Se eu falar que Jesus vai multiplicar na sua casa, vai te dar pão, vai te dar, se você está passando por alguma coisa, dê uma oferta que você vai... Muitos vão. Porque se tivesse um coração alinhado com o Senhor, e entendendo a palavra dele, ao ouvir isso, falava, não. Mas Timóteo já dizia, nos últimos dias, darão seus ouvidos a mestres, não suportarão sã doutrina, mas mestres que afagarão o ego. Glória a Deus por isso. Louva a Deus por cada igreja herege que se levanta. Pastor, como assim? A palavra do Senhor está sendo cumprida. Está escrito. Porque também está escrito que se levantariam remanescentes. Tu, porém, permaneça em mim. Isso também, glória a Deus por isso. Isso é a nossa esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então permaneça nele. E a igreja de Éfeso, meu amado, tinha isso. Você tem noção? A igreja de Éfeso, quando alguém via, falava, não. Paulo disse sobre isso para nós. Paulo disse, qualquer um que vier com um evangelho falso é anátema. Esse não é o evangelho, não. Eu não quero esse evangelho. A igreja tinha isso, meu amado.
você não deixa se esmorecer, você trabalha muito, você fica, olha, você corre, você trabalha, a cidade está chegando, tem pessoas chegando, você vai, você faz, você prega, você vai, você ministra em todas as cidades, você leva o evangelho, você vive igreja, você não esmorece, é o que Cristo está dizendo. Só que o mais triste acontece agora. Porém, tenho contra ti uma coisa. Meu amado, como eu disse, não adianta. Bons líderes, boas fontes, boa referência, não é suficiente para perseverarmos. Você pode ter bons líderes, pode ter bom pastor, uma boa teologia, um bom ensino das escrituras, uma boa fonte. Porque a Bíblia diz, Timóteo vai dizer que a Bíblia, a palavra de Deus é boa, perfeita, inspirada. Aí ela diz ainda algo mais, ela diz, e a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito, apta. Ou seja, o erro não está na fonte de ensino. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos, e aí eu falo especificamente para a igreja cristã na mesa. Agora, se você está nos visitando, retenha também essa palavra, mas eu vou deixar algo claro. Nós estamos aqui há um ano nós estamos fazendo série de mensagens, há um ano nós estamos pregando expositivamente, não ladainhas do que você precisa ouvir, mas expositivamente sobre as escrituras. Há um ano nós fizemos série de Gálatas, série de maturidade, série de várias coisas. Há um ano nós lemos Hebreus 6, vimos os fundamentos. Há um ano, ótimo por isso. Há um ano nós estamos denunciando falsos mestres. Há um ano nós estamos falando, é errado, o fulano que coloca a kippá na cabeça e fica lá, se acha judeu, diz que não é do diabo, é sinagoga de Satanás, porque está escrito Apocalipse. Nós identificamos outras pessoas que falaram assim, vem, eu sou o profeta, eu vou te dar um carro. Nós falamos assim, falso profeta, porque a Bíblia diz que a profecia, hoje ele fala por meio do Filho. Nós viemos fazendo isso um ano inteiro, mas deixa eu te falar, não é suficiente se nós não tivermos o primeiro amor. Nós podemos ser uma igreja que denuncia os falsos mestres, nós podemos ser uma igreja que fala sobre o evangelho, nós podemos ser uma igreja que vai no abrigo, que vai no HPM, que vai lá na delegacia, mas se não tivermos o primeiro amor, não adianta, porque é possível. A igreja de Éfeso mostra que é possível levar o evangelho a toda uma região e ainda assim não ter um primeiro amor. Meu amado, o primeiro amor não é vir aqui para a igreja cantar canções. O primeiro amor não é vir aqui e falar Jesus é belo. O primeiro amor não é discernido com as suas ações. O primeiro amor é interno, intrínseco. O primeiro amor é algo que só você e Deus vai saber se você tem ou não. Nós precisamos voltar a essa essência do primeiro amor. É possível nós fazermos muito, é possível nós criticarmos muito, é possível nós falarmos muito sobre falsos mestres, falsos profetas. Eu falei, a cidade de Éfeso tinha riquezas, fazia magia. Deus operava milagres, operava manifestações na igreja de Éfeso. Enquanto a cidade corrompida, Deus pode fazer milagres entre nós, expulsão de demônios, cura de enfermos. Meu amado, Deus pode transformar a gente a viver uma maior onda de arrependimento. Pessoas largarem a Umbanda, pessoas largarem outros deuses, Ele pode, mas é muito possível a igreja viver tudo isso e ainda não viver com o primeiro amor. Nós precisamos discernir quem Ele é, para não esquecermos desse amor, meu amado. A palavra aqui é: você abandonou, você se esqueceu do que tinha por mim. A palavra é de um Deus apaixonado que deu a sua vida e está dizendo: você não me ama da mesma maneira. Jesus trouxe
algo claro. O que é o primeiro amor, meu amado? A gente confunde, a gente acha que primeiro amor, eu muitas das vezes achei que o primeiro amor é o que o novo convertido tem. Nem todo convertido tem primeiro amor, meu amado. Porque a gente acha que primeiro amor é querer ficar numa igreja de segunda a sexta. Eles ficavam, mas não tinham primeiro amor. Igreja é ter uma ortodoxia muito bela, é ter uma ortodoxia muito bonita, é ter uma ortodoxia muito de parabéns. Eles tinham, mas ainda não tinham o primeiro amor. Eles funcionavam, eles tinham canções. Efésios diz que eles tinham canções, meu amado. Eles tinham canções, eles tinham missão social, eles tinham tudo, mas não tinham o primeiro amor. Aí a gente acha que o primeiro amor é a pessoa que está querendo viver dentro de uma igreja. A gente acha que o primeiro amor é uma pessoa que você fala, aí vamos pro abrigo, ela vamos pro hospital, vamos. Meu primeiro amor não é isso. Primeiro amor é amar Jesus sobre todas as coisas. Primeiro amor não fala de um ativismo. Primeiro amor fala de colocar Ele como prioridade. E o amor, ele é demonstrado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amor é demonstrado. 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo. Eu já falei várias vezes. Agora 1 João 3,16 diz: eu vos amei, dando a minha vida por vocês. Façam isso aos outros. Amor consiste em entrega aos outros. Amor consiste em entregar-se, porque o amor é demonstrado. Qual foi a vez essa semana que você ligou para alguém da sua comunidade? Qual foi a vez que você perguntou se ela está bem, se ela está precisando de algo, que você se importa com ela? E não só comigo, como um pastor, não só com talvez com o amigo que você já tem mais intimidade, mas com a comunidade, porque o amor é demonstrado. Nisso consiste o amor. Ah, mas eu sou muito ocupado. Então dê um pouco do seu tempo, porque o amor consiste em entregar. Amor por Cristo, amor pelos irmãos, amor que nos impulsiona a viver uma missão. Eu já estou acabando, meu amado. Uma compreensão mais completa. Amar a igreja, amar a sua palavra, amar as pessoas do reino. Meu amado, você beleza, muito bem, que talvez você foi para as missões esse ano, talvez você foi pro HPM, talvez você veio para os cultos, mas qual foi a vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta e disse: hoje eu vou falar com você? Porque é muito possível nós amarmos a igreja, sermos idólatras de um prédio. Ah, como Satanás tem feito isso nas últimas igrejas. Somos idólatras de prédio, somos idólatras de evento, somos idólatras de pessoas, mas não conseguimos trancar a porta e fechar. Quer saber qual foi a última vez que você leu a Bíblia sem ser num culto e leu para conhecer a Ele e não para cumprir uma meta de um grupo, ou para cumprir uma meta de amigos, ou para cumprir a meta de uma igreja, ou para qual foi a vez que você sentiu vontade de conhecer a Ele? Porque conhecer e prosseguir e conhecer, quando você ama, você busca conhecer. Qual foi a vez, meu amado? É possível nós fazermos muito, é possível cantarmos grandes canções e não amarmos a Jesus. A tragédia de Éfeso é grave demais, e isso continua ecoando para nós. Como você diz que ama um Deus, que você não conhece a história desse Deus? Qual foi a vez que você pegou a Bíblia e leu completa? Porque se aquilo é a única fonte de inspiração escrita que temos, meu amado, aquele livro é a única fonte de revelação escrita, inspirada por Ele mesmo. E nós dizemos que amamos a Ele, mas nós não amamos o que Ele é, porque a Bíblia diz: Ele é a palavra de Deus. Nós precisamos acordar.
E eu estou caminhando para o final. E aí ele fala sobre o caminho de volta, o caminho da restauração. Ele lembra-te. Sabe por quê, meu amado? Às vezes nós estamos buscando uma nova revelação, uma revelação nova. Eu estou um pouquinho frio na fé, eu vou lá no radical para poder me fortificar. Eu estou um pouco frio na fé, eu vou lá no encontro com Deus, eu vou lá visitar a igreja, eu vou lá atrás de um cara que vai falar o meu CPF. Nós ficamos buscando novo, enquanto o novo de Deus já veio e Ele é suficiente. Lembra-te. Você está com dificuldade de mergulhar nessa palavra. Lembra-te. Lembra que você não é nada. Você veio do pó e Ele morreu mesmo por um pó podre e fedido. E aí você vai falar assim: Ele me ama e eu quero conhecer quem é Ele. Você tem dificuldade de dar a vida para o seu irmão, de ligar para Ele, de fazer uma visita para Ele. Lembra-te. Jesus morreu por ele também. E se eu e meu braço somos um, eu e meu irmão também. Lembra-te. Meu amado, Hebreus 12:6 diz que Deus corrige a quem ama. E Ele está dizendo: lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. E essa palavra é para nós hoje. Arrependa-te, não só lembre. Tem muitas vezes pessoas que se lembram demais, mas se arrepende de pouco. Se arrependa, mude a rota. Jesus diz: arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. Não, mas Jesus, eu estou fazendo, eu continuo indo na missão, eu continuo, mas a prática das primeiras. Eu estou falando primeira. Você quer o que é primeiro? Primeiro princípio da primeira menção. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É o princípio. A prática dos princípios, a prática das primeiras obras é lembrar de Jesus e falar assim: eu preciso voltar para essa prática, amar uns aos outros, não para cumprir uma agenda de evangelismo, mas porque Ele amou. Essa é a prática do primeiro amor. A prática é fazer quando ninguém está vendo. Muito bom que você foi no abrigo todas as vezes, mas qual foi a vez que você orou pelo abrigo? Quando ninguém estava vendo. Se você ama mesmo o abrigo, você deveria ter orado pelo abrigo. Ninguém estava vendo, não tinha uma escala e não era tão famoso assim. Não funcionava talvez tão bem, porque a igreja de Éfeso funcionava, mas o amor se demonstra quando ninguém está vendo às vezes. Muito bom, você foi e orou pelos doentes no HPM. Qual foi a vez que você, passando ali no centro mesmo, viu alguém precisando de uma oração no chão e orou? Não, você não estava no coletivo da igreja. O Evangelho sempre oferece um caminho de volta. Jesus nos convida: volte ao primeiro amor. Igreja na mesa, não adianta sermos uma igreja que estuda a palavra, que busca a exortação bíblica, que reflete, que denuncia o falso evangelho, que denuncia, mas se não tivermos o primeiro amor. Deus está dizendo: se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem, eu moverei o teu candeeiro. Isso talvez seja uma das palavras mais duras para uma igreja, porque eu disse na semana passada que o Senhor é a luz, Ele é o centro do Evangelho, e se Jesus remover de nós o candeeiro, nós não temos mais nada. Nós não somos mais igreja. Uma igreja pode continuar existindo como instituição, pode manter prédio, pode manter programação, pode manter ministérios,
Mas se deixar de cumprir o seu propósito, que é ser um candeeiro, que é trazer, comportar, sustentar a luz, para acender o mundo, já está perdida. O candeeiro continua apontando para Cristo. A restauração começa de onde tudo começou. Fique de pé. A restauração começa onde tudo começou. A restauração começa exatamente desse lugar. Ele está dizendo: ei, vocês, eu removerei o meu candeeiro. Vocês não sustentarão mais uma luz na terra. Mas ele não para aí. Ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei, eis que se alimenta da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A gente ficou achando durante muitos anos que vencedor é você ter um carro do ano, que vencedor é você ter uma casa bem sucedida, naturalmente falando, ter uma piscina na varanda. O vencedor é aquele que permanece em Cristo, amando a Ele. E quando nós amarmos a Ele, a Bíblia diz: ao vencedor eu darei o fruto da árvore da vida. A Apocalipse vai falar que existe uma árvore que dá cura a 12 nações. E essa árvore, a Bíblia diz, e Ele dará cura às 12 nações, sendo essa árvore o próprio Cristo. Jesus está falando: quando vocês me amarem, quando vocês vencerem, eu darei dessa árvore, vocês se alimentarão de mim. Feche os seus olhos. O que nós precisamos é se alimentar de Cristo. Mas para isso nós precisamos permanecer. Ao que vencer. Ah, meu amado, nós somos vencedores. Nós somos vencedores em Cristo. Permaneça um vencedor. Permaneça um vencedor. Desculpe ultrapassar um pouco do horário. Eu prometo que só vai ser mais uns 5 minutos. Mas não abra o seu olho. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não abra o seu olho. Não abra, não abra, não abra. Reflita agora quais são as obras que você precisa. Quais são as obras que você tem feito que ainda não tem sido exatamente o que Ele te chamou, meu amado. Talvez você tenha trabalhado, mas não tem sido como no primeiro amor. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Sim, Jesus. Reflita, meu amado, reflita. Onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu? Onde foi que você precisa voltar? Onde foi que você precisa voltar? Sim, Jesus.